Olá, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, contribuindo nessa resposta para que começássemos um diálogo sobre a educação da vida. No total, foram 17 respostas, que responderam ao diálogo da vida cotidiana. Essa proposta, ela nasce como uma parceria, para apoio a um grupo de arte e terapia para crianças consideradas atípicas. Aqui foi perguntada a faixa etária, se é homem ou mulher, quem que é o responsável por essa criança ou adolescente. A pergunta também para conhecer um pouco a respeito do que motivou, quantos filhos, conhecer um pouco da família e principalmente quais orientações, ou sugestões espera desse nosso diálogo, tá? E pensarmos sempre que somos uma rede que ela tem que estar tecida para o acolhimento, não apenas de crianças que são diagnosticadas com alguma alteração no desenvolvimento, mas uma rede que funciona com acolhimento, diálogo, atenção, escuta, carinho e cuidados nos detalhes, porque todos nós merecemos enquanto seres humanos. É isso que faz a diferença entre os seres humanos e demais seres, porque é possível manifestar em atos, sempre pensando num bem maior. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Iniciaremos o nosso diálogo. Muito obrigada. Aqui para vocês verificarem que a faixa etária, que mais responderam o formulário são mulheres entre 36 e 45 anos. Por que é importante saber a faixa etária? Para a gente estabelecer um diálogo de construção, tá? Do perfil, da demanda. E aqui foi perguntado qual o gênero. 100% mulheres, tá? Que são provavelmente mães ou responsáveis que estão levando essas crianças a esse projeto de arte e terapia oferecido pelo Seminaldo, em Guarulhos, São Paulo. Com relação à pergunta, o que você tem mais necessidade de conversar a respeito da sua família? Por enquanto nenhuma, desenvolvimento da criança atípica, saber lidar e conversar com jeito, e tenho que ser prudente nas palavras da educação de cada um, união, minha família e bênção, organização da casa, maior dificuldade e um diálogo com a família, sobre meu casamento, sobre ser mãe solo. Mais algumas respostas sobre a maternidade atípica, sobre quanto é difícil e solitária essa caminhada, até que o meu esposo tem que trabalhar para prover em casa e os demais. É tudo em cima de mim e não é fácil essa mudança. O que mais me preocupa é meu filho especial, porque o pai nem liga muito. Sim, já participei de grupos, São tantas coisas que me falta palavras para, mas o mais importante agora é sobre mim mesma e que me sinto perdida desde a morte da minha mãe em 2021. E outras situações. Sobre eu mesma e pelo fato que já passei e passo, às vezes não sei muito como cuidar de todos. Não sou uma pessoa muito afetiva. Sobre os desafios que os autistas e adolescentes possuem. Enfim. E aí aqui tem uma outra pergunta. Quais orientações você espera dos nossos diálogos? Por favor, escreva um pouco para saber como auxiliar. E as respostas: harmonia familiar, respeito, acolhimento para meu filho autista. Quero saber como lidar na educação do adolescente e do bebê no mundo difícil que vivemos. Como viver de maneira mais leve. Diálogo é sempre bom com uma profissional, ainda mais com uma filha com necessidade especial. Ajudar a criar rotina, me instruindo para ter resultados. Sobre o casamento, o marido seco. Acho que depois de 29 anos de casados, estamos distantes, secos. Auxílio na convivência com o genitor. E aqui nós finalizamos essas contribuições. As outras respostas nós não compartilharemos porque tem citações de nomes, E esses dados serão trabalhados para podermos pensar o que significa uma rede, o que significa uma teia
em que lugar, em que momento eu, como mãe, pai ou responsável de um ser humano, estou aqui nessa teia, né? Numa teia de saberes, de fazeres, uma teia de cuidado, uma teia que sustenta o acolhimento e principalmente princípios de educação da vida. Porque todo ser humano, independente do diagnóstico, ele precisa ser amado e aceito como ele é. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso espaço, dessa proposta, né, de dialogarmos sobre as questões cotidianas. Por isso, educação da vida é através das nossas experiências, das nossas necessidades e principalmente de todos os desafios que cada um que compõe a rede precisa fortalecer. Muito obrigado pela participação. Quando pensamos na escola da vida, nós estamos pensando diretamente no ser humano. Quem é o ser humano? Onde ele está, onde ele vive, onde ele nasce? Nasce em conexões de relações já existentes, por isso ele nasce dentro de histórias de vidas individuais, de núcleos familiares e histórias de vidas coletivas há milhares de anos. E quando a gente pensa nesse ser humano dentro dessa grande rede de estruturas conectadas, nós pensamos também e sabemos que esse ser humano, ele nasce da onde? De uma família, de um núcleo. Mesmo que depois ele vá para um espaço adotado, né? Para uma instituição, ele tem alguém, uma instituição, pessoas responsáveis pela sua educação. E esse ser humano também, quando ele está nessa rede, ele também conecta diretamente a vários setores, relações e principalmente o direito a ter saúde. Uma saúde que está ligada diretamente à educação, educar para a ação. Desde que nascemos, nós temos dentro desse seio familiar um aprendizado, por isso escola da vida, né? A escola da vida é desde a barriga da mamãe, é desde o ventre materno, as emoções, o carinho, o afeto, a aceitação dessa criança, desse novo ser. Então, educar para a ação. Quando nós falamos também dessa grande rede, além da educação, da saúde, da família, nós temos representações do sagrado, da fé, das crenças, que nós todos aprendemos, seja acreditando em Deus ou não, mas existe essas crenças que são culturais, que estão dentro dos espaços de todas as estruturas. E além de tudo isso que existe dentro de uma grande teia, nós temos grupos de apoio para orientar, para fortalecer e principalmente gerar condições também para acessar e visualizar tudo isso. E quando nós falamos desse grupo de apoio, especificamente aqui da arte terapia, né, que é esse grupo maravilhoso de mães que fizeram essas sugestões que nós estamos construindo esse conteúdo aqui no canal Educação para a Vida. Por quê? Porque quando nós falamos de arte terapia, nós estamos falando também diretamente de condições de saúde para que aquela criança ou adolescente que foi diagnosticado numa condição atípica, né? Ou outros termos, porque em cada momento da história, a ciência vai trazendo termos, padrões de avaliação, diagnóstico. Só que o principal não é ficar preso no diagnóstico, mas o que a família pode acessar dessa rede, sentindo que merece o melhor. Para quem? Para o filho, para a filha, que necessita neste momento ou num tempo de vida, no decorrer de toda a sua vida, acessar essa grande rede que significa sociedade composta por várias estruturas. Estrutura da família, da saúde, da educação, da religião, os vários grupos de apoio que existem dentro de um território. O que é território? É um bairro, vários bairros próximos. O que tem nesses bairros próximos que essa família pode acessar para melhorar a vida desse
filho dessa filha e principalmente exercer a sua cidadania sendo merecedor. Sentir merecedor. Então, quando a gente olha para a rede ou para teias de saberes, a gente enxerga tudo isso, parece que misturado ou se perde, como se não pudesse, não merecesse. Só que tudo isso aqui, historicamente, foi construído para melhorar a vida de todo ser humano. Por isso, participe. Por isso, agradeça. Cada momento que você for, cria que tudo está preparado para o melhor, para mim, para minha família, para o meu filho, para minha filha, porque eu mereço. Tudo isso foi construído e muitas pessoas discutem, aprovam leis, planejam, sempre para o melhor. Então, precisamos treinar, olhar para tudo isso para visualizar um processo de história. Por isso, confiar. Confie. Confie que sempre dentro dessas estruturas tem pessoas que estão empenhadas para que o melhor possa ser oferecido ao meu filho, à minha filha, numa condição de atendimento especial, mas principalmente um apoio para que eu, na condição de pai, mãe ou responsável, por isso confie e sinta-se parte desse processo e acesse sim todas essas instâncias, mas principalmente atenção, respeito e cuidado com essas crianças e adolescentes que necessitam desse cuidado especial. Esse é o papel da família, esse é o papel do responsável, da responsável. Começa a agradecer e mentalizar. Esse é o convite que o grupo da Arte Terapia está fazendo dentro desse território onde nós fizemos essa coleta de dados e estamos fazendo essa condução, né? Vamos dizer assim, cuidadosa, carinhosa e realista. Possamos seguir acreditando que todos nós somamos nessa grande rede, nessa grande teia, como quiser chamar. Por isso precisamos participar, agradecer, confiar e sentir merecedores enquanto cidadãos, porque isso aqui é fruto de um processo da história da humanidade. Sigamos em frente. Até breve.